Vou começar com uma pergunta para termos participação, se que sintam-se à vontade de responder. Se não, vou pedir por aí alguma pessoa também responder. Você sabe, né? Falando sobre as linhas, falando sobre sacerdotes, levitas e netineus, cada um deles tem um tempo do fim, cada um deles tem um decreto dominical, que seria o ponto do meio, o marco que fica no meio. Todos têm um fechamento de porta de graça. Enfim, nós compreendemos toda a simbologia e tem sido uma forma muito útil para a gente entender os processos e o desenvolvimento dos três grupos. Então, cada um deles tem marcos que, mesmo que não acontecem no mesmo ponto, o decreto dominical para nós sendo 2014 e o decreto dominical para o outro grupo sendo um momento diferente e assim por diante. Então, mesmo que não são as mesmas datas para cada um, porque o desenvolvimento de cada um é diferente, eles têm, num outro sentido, eles têm os mesmos marcos. Cada um tem um tempo do fim, cada um tem, etc. Tudo o que eu estava falando. A pergunta que eu quero fazer é, da linha dos primeiros três, não estou falando dos 144 mil, quero falar sobre sacerdotes, levitas e netineus. Qual deles tem uma experiência que está na linha que nenhum dos outros dois tem? Tem um dos três grupos que ele possui uma experiência que os outros dois não têm. Queria que me falassem que grupo é esse e qual é essa experiência, porque já falei que eles têm todos o tempo do fim, um decreto dominical, um fechamento de porta de graça, uma segunda vinda, tudo simbólico, mas todos possuem esses marcos. Mesmo assim, tem um deles que tem uma experiência dentro das suas linhas que os outros não têm. Alguma ideia? Sacerdotes, Pedro. E qual seria a experiência que eles têm que os outros não têm? Olha, eu não sei se responde a sua pergunta, mas eu acredito que é eles saber do tempo que eles estão vivendo. Imagino que seja isso. Eles sabem do tempo do fim deles. Você diz, eles estão conscientes do tempo do fim deles, etc. Ok. E se você tiver que colocar um marco que indica que eles viveram uma experiência que os outros não viveram, qual seria? Eu acho que seria o alto clamor. Obrigado. O clamor da meia-noite, no caso. Isso, clamor da meia-noite. Clamor da meia-noite. E eu quero dizer que é isso mesmo. Por quê? Porque quando vocês pensam naquela visão do caminho, que no final do caminho fica a cidade, tem uma luz, essa luz é o clamor da meia-noite, e diz que essa luz acompanha esse grupo até a cidade. Se você faz a linha dos 144 mil, essa luz acompanha. Essa luz é para os sacerdotes e essa luz é para os 144 mil, e ela chega até o final. O clamor da meia-noite sendo uma luz que só as pessoas que estavam no movimento conseguiam ver, conseguiam experimentar, passar por essa experiência. Quer dizer, todos estão em um processo de desenvolvimento, mas para você ouvir o clamor da meia-noite, não tem chance você ter ouvido o clamor da meia-noite estando fora. Então, ele aconteceu em 2018, mas ele é exclusivo para um grupo. E essa luz vai até o final. Então, queria deixar isso
isso claro, colocar isso nas nossas mentes para o seguinte ponto. E por que eu trago isso? Porque com relação ao que recentemente temos estado estudando, a forma em que estamos começando a compreender e compreenderemos mais e melhor, qual é realmente, então, o papel do movimento? Eu acho que são respostas que a gente não tem completas. O papel do movimento com relação aos outros dois grupos, com relação ao mundo, com relação à missão da gente, porque viemos, né, de uma história muito acostumados a pensar que tem um momento crucial na história dessa terra, na qual as luzes e as coisas que Deus tem dado, elas vão ter uma função específica para outras pessoas. Só que com as ideias de que os levitas, os netineus, não é de forma literal que eles se juntam, isso pode trazer vários desafios e traz vários desafios a nossa compreensão das coisas, a nossa compreensão sobre o que vem no futuro e o que papel a gente tem com relação a isso. São respostas que eu acredito, como toda a luz que tem vindo para o movimento, passam alguns meses, discutimos ela um pouco mais, você vai juntando mais elementos e depois a gente já tem uma compreensão mais clara. Não é preciso se apressar. A gente vai ter essas coisas mais claras em breve. Então, voltando, tudo indica, tá, a gente não tem nada para oferecer para os netineus, nada para oferecer para os levitas. Bom, não acho que é isso o que significa. O que, por enquanto, estamos compreendendo é que esse juntar-se não acontece de forma literal. Não sabemos mais para frente por que Deus dá um clamor da meia-noite, uma certa luz ao movimento e qual o verdadeiro propósito. Além do propósito mais óbvio, o Senhor nos deu as ferramentas para nós vivermos hoje e compreendermos hoje como Ele enxerga a humanidade e qual é a verdadeira igualdade. Enquanto os outros dois grupos ainda estão no seu processo de desenvolvimento para realmente chegarem a viver, lutar pela igualdade verdadeira que Deus vê. Eu acredito que eles irão crescendo, porque todas as linhas demonstram uma linha de desenvolvimento, né, de progressão. Eu quero trazer uma citação que a gente conhece, então eu gostaria de lermos ela juntos. Isso que eu vou compartilhar a tela rapidinho. Deixa eu só verificar onde que tá. Se tá aqui, ó. Ok. Eu vou pedir para algum de vocês lerem, assim que, por favor, possam aí, sinta-se à vontade de pegar o primeiro parágrafo. Se dá para ler, imagino que sim. Quem quiser, pode ler o primeiro parágrafo. Beleza, eu vou ler. Beleza. Vi um trono, e assentados nele estavam o Pai e o Filho. Contemplei o semblante de Jesus e admirei sua adorável pessoa. Não pude contemplar a pessoa do Pai, pois uma nuvem de gloriosa luz o cobria. Perguntei a Jesus se seu Pai tinha forma dele. Jesus disse que sim, mas eu não poderia contemplá-lo, pois disse: se uma vez contemplares a glória de sua pessoa,
deixarás de existir. Perante o trono, vi o povo do advento, a igreja e o mundo. Vi dois grupos, um curvado perante o trono, profundamente interessado, enquanto o outro permanecia indiferente e descuidado. Os que estavam dobrados perante o trono ofereciam suas orações e olhavam para Jesus. Então Jesus olhava para seu pai e parecia estar pleiteando com ele. Uma luz ia do pai para o filho e do filho para o grupo em oração. Vi então uma luz excessivamente brilhante que vinha do pai para o filho e do filho ela se irradiava sobre o povo perante o trono. Mas poucos recebiam esta grande luz. Muitos saíam de sob ela e imediatamente resistiam-na. Outros eram descuidados e não estimavam a luz e se afastava deles. Alguns apreciavam-na e iam e se curvavam com o pequeno grupo em oração. Todo este grupo recebia a luz e se regozijava com ela, e seu semblante brilhava com glória. Alguma ideia da onde fica essa citação? Muito obrigado, Gisele. Na história, obviamente você está falando da história millerita. Na história deles, tem alguma dica aí para dizer onde fica isso? Quem quiser pode responder. Quando está acontecendo isso na experiência deles? É toda uma representação simbólica de uma experiência real. Pedro, acredito que é após o desapontamento, não? Ok? Após o desapontamento. O interessante dessa citação aqui, de Primeiros Escritos, que Ansiatés leu um trecho no 1º de janeiro desse ano, 2022. É que ela pegou a citação, a origem dessa citação de Primeiros Escritos, ela está em outro livro. Ela está numa carta diferente. Não sei porquê, mas os editores tiraram 3 trechos. O primeiro deles é o que nos ajuda a entender quando está acontecendo isso. E está aqui. Eu deixei em amarelo aqui, em cima. Onde diz, em fevereiro de 1845, tive uma visão de eventos que começaram com o clamor da meia-noite. Ela está falando do clamor da meia-noite dos milleritas. Então, a visão começa com o clamor da meia-noite. Quando voltamos para a citação, ela coloca todo um contexto. Eu acho que um contexto muito interessante, especialmente porque a gente vai estar falando sobre, a gente vai estar aplicando, né? A gente tem o clamor da meia-noite no nosso tempo, a gente vai ler a citação e aplicar para nós. Não pretendo passar tempo em explicar o cumprimento para eles. Mas quando vocês chegam a essa linha aqui, onde diz, vi então uma luz excessivamente brilhante. Qual seria essa luz excessivamente brilhante? Eu acho que vocês conseguem ver que aqui está falando do clamor da meia-noite. Você coloca todo um contexto, tem uma história que está acontecendo aqui, uma relação entre um grupo que está curvado em oração, um grupo que nem está curvado, todos estão perante o trono, está o mundo da igreja, mas tem só um grupo que está curvado. Esse grupo que está curvado é o grupo que está em oração e são as pessoas que recebem uma luz excessivamente brilhante que vinha do Pai para o Filho e do Filho era irradiada sobre o povo perante o trono. Mas poucos recebiam essa grande luz. Muitos saíam de sob ela e imediatamente resistiam, outros eram descuidados e não estimavam a luz e se afastavam deles. Alguns apreciavam e iam e se curvavam com o pequeno grupo em oração. Então, vamos lá. Vamos tentar ver o que está acontecendo aqui. Eu tenho um pequeno desenho aqui.
E a linha que eu estou colocando, ela começa após 2014. 2014 é meia-noite. O clamor da meia-noite está prestes a começar. A luz dele já está em volta, mas ele em si acontece em 2018. Primeira pergunta. Estava o mundo... Eu vou dizer que esse grupo aqui embaixo, que coloquei em vermelho, estava o mundo, estava a igreja, e o grupo... Epa, coloquei em azul, queria colocar em preto. A igreja e aqui em cima, por descarte, é o que ela chama povo do Advento. Que eu vou dizer que era, pelo menos dentro do grupo do Advento, está o grupo que está curvado em oração. Como isso aqui vai acontecer justo antes do clamor da meia-noite, esse cenário que ela colocou antes de falar da excessivamente brilhante luz, eu vou dizer que nem todos estão curvados, mesmo dentro do povo do Advento, porque eles estão passando por um processo de prova. Vocês sabem que eles estão no tempo de, como eles chamavam? De tardança, se fala em português? Eles estão passando pelo tempo de tardança. Eles estavam se questionando o que aconteceu, eles estavam no primeiro desapontamento. E alguns deles tinham fraquejado, tinham perdido a fé, mas Deus manda o clamor da meia-noite. A igreja. Então, até aqui, o que eu quero dizer é que o povo do Advento é o movimento. Então, eu vou apagar o povo do Advento. Eu vou colocar o movimento. Dentro do movimento tem esse grupo que está profundamente interessado com o que acontece no trono, profundamente interessado com o que Jesus tem para dizer. A igreja. Quem seria a igreja? Eu, obviamente, vou colocar aqui que é Adventistas. É a IAGE. Vou colocar IAGE só para me referir aos adventistas como um todo. E o mundo deixa o mundo. O movimento, ele está passando por uma experiência, um período de tardança, processos, confusões, mas Deus está prestes a dar um clamor da meia-noite, dar o clamor da meia-noite. O clamor da meia-noite vai ter um efeito no movimento. Voltemos para a citação. Onde diz, voltemos para o clamor da meia-noite. Vi então, justo aqui, vi então uma luz excessivamente brilhante que vinha do Pai para o Filho. O Filho, ela se irradiava sobre o povo perante o trono. Mas poucos recebiam essa grande luz. Beleza? Muitos saíam de sob ela e imediatamente existiam. Não é uma questão aqui falarmos de nomes. Não é um estudo que tem a ver com nenhuma aplicação pessoal para nenhuma pessoa ou indivíduo. Porém, a gente tem que lembrar que nós temos uma dispensação com o primeiro anjo, com o ancião Jeff, e seria o único nome que eu quero usar, mas só para entendermos a experiência do movimento. Muitos de nós estivemos no movimento nessa experiência em 2018. Quem sabe me dizer, lembre que o clamor da meia-noite
é 2018, é dado pela Anciã Tess. Ele cresce, né, em 2018 até 2019, é todo um processo de nós, no movimento, compreendermos o clamor da meia-noite até chegarmos à luz da igualdade, em 2019, tá? Vocês sabem esse contexto aqui. Precisamos de um grupo dentro do movimento que faça a seguinte sentença, que fala aqui: muitos saíam de sob ela e imediatamente resistiam. O que seria? Quem mais pode comentar? Sinta-se à vontade, gente. Um grupo que resistiu assim que a luz vem, 2018, 2019, a resposta é resistência. Tá todo mundo muito calado hoje. Pode repetir a pergunta? Sim, a pergunta é: a sentença diz que quando o clamor da noite foi dado, tem um grupo que imediatamente resistiu à luz, rejeitou a luz, lutou contra ela, saiu de sob dela. Uma ideia aqui? Pergunta para a primeira pessoa na lista. Carolina, você tem alguma ideia? Quem pode ser? Ô Pedro, Pode falar. no contexto da nossa história, a gente sabe bem que isso aconteceu no período que a Tess trouxe a mensagem, né? O ancião Jeff e várias pessoas rejeitaram essa luz, né? Sim. A pergunta é: você definiria essas pessoas de que forma? Baixo qual justificativa eles se posicionaram contra a luz? E que posição eles tomaram? Como chamaríamos a isso? Bom, a classe de pessoas eram conservadores, né? Eu acho Ok. Sim, que pode falar. eles foram contra porque eu acho que foi contra algumas coisas que eram muito importantes para eles, né? Verdade. Perfeito. Mexeu. Hoje a gente já tem uma palavra, né, que é para a gente designar isso, né, que talvez mexeu na cultura deles, né? Mas na época a gente usava outros termos. Perfeito, perfeito. Então, nós temos que quando a luz está sendo dada, a rejeição... Como se escreve? Rejeição. J. EG. A rejeição, ela vem... Vamos usar a palavra conservadorismo. Por conta... Vou colocar igual a conservadorismo. Eu vou colocar aqui no quadro para a gente não perder esses pontos. Não sei se vocês estão conseguindo ver a tela, mas depois que eu parar de compartilhar a Pedro, tela... tá meio estranho esse compartilhamento. Dá para ver a lista de contatos aqui. Sim, já vou tirar. Primeiro eu queria falar sobre que as pessoas que imediatamente resistiam seriam as pessoas que, com a sua mentalidade, né, aquela cultura sexista, não tinham como aceitarem. Bem seja quando tudo começou, vocês sabem que quando se falou sobre duas fontes de informação, já começou a rejeição, já Deus começa a desafiar o mais sagrado das pessoas. Então, começa a ser desafiado o ethos, como a Anciã Tess explica. Eles estão sendo... Parece que Deus está dando uma mensagem onde eles têm que mudar de ethos e começar a acreditar na igualdade, mas isso mexe com todos os fundamentos. Então, tem uma rejeição, uma resistência imediata. Tem mais uma experiência com relação à luz, onde diz:
Outros eram descuidados e não estimavam a luz e se afastava deles. Então tem outra experiência, que é a experiência de quem não experimentou rejeição, mas também não experimentou profundo interesse. O contrário ao profundo interesse é que eles foram descuidados, eles não estimaram a luz. Então, outra forma na qual pode ser perdida a luz do clamor da meia-noite é não achar nela uma fonte de profundo interesse. Não quero parar muito por aqui nessa segunda experiência com relação ao clamor da meia-noite. Passo para a seguinte experiência. Vou colocar no quadro pouco interesse. Mas quero continuar aí onde diz: alguns apreciavam-na e iam e se curvavam com um pequeno grupo em oração. Agora eles são um grupo que está todo curvado. Todo este grupo recebia a luz e se regozijava com ela, e seu semblante brilhava com glória. Essa daqui é a experiência do Clamor da Meia-Noite, 2018, 2019, indo até o 9 de novembro, que para os mileritas era indo para o 22 de outubro. Beleza? Vamos para o seguinte parágrafo. Peço para outra pessoa ler. Fique à vontade, gente. Vamos lá. Posso ler? Sim. Vi o Pai erguer-se do trono e num flamejante carro entrar no Santo dos Santos, para dentro do véu, e assentar-se. Então Jesus se levantou do trono e a maior parte dos que estavam curvados ergueram-se com ele. Vamos parar ali um pouco, Carla. Só para, fazer ênfase aqui. Lembra que aquele grupo que se curvou são todos os que receberam o clamor da meia-noite. Receberam e se curvaram. Mas aqui diz a maior parte. Só para lembrar que no clamor da meia-noite tem a recepção do clamor da meia-noite, mas depois tem o caminhar com Jesus para onde ele vai. Nesse processo, não todos se levantam. Pode continuar. Não vi um raio de luz. Não vi um raio de luz sequer passar de Jesus para a multidão descuidada, depois que ele se levantou. E eles foram deixados em completas trevas. Os que se levantaram quando Jesus o fez, conservavam os olhos fixos nele, ao deixar ele o trono e levá-los para fora, a uma pequena distância. Então ele ergueu seu braço direito e ouvimos-lo dizer com sua amorável voz: esperai aqui, vou a meu Pai para receber o reino. Guardai os vossos vestidos sem mancha, e em breve voltarei das bodas e vos receberei para mim mesmo. Então um carro de nuvens com rodas com flama de fogo, circundado por anjos, veio para onde estava Jesus. E ele entrou no carro e foi levado para o Santíssimo, onde o Pai se assentava. Então contemplei a Jesus, o grande sumo sacerdote, de pé perante o Pai. Na extremidade inferior de suas vestes havia uma campainha e uma romã. Uma campainha e uma romã. Os que se levantaram com Jesus enviaram sua fé a ele no Santíssimo e oravam: meu Pai, dá-nos o teu Espírito. Então Jesus assoprava sobre eles o Espírito Santo. Neste sopro havia luz, poder, muito amor, gozo e paz. Muito bem. Muito obrigado, Carla. Então, aqui está acontecendo várias coisas interessantes. Primeira, que a gente decidiu apontar, é que o grupo que está curvado em oração
são os que receberam o clamor da meia-noite. Não estamos falando dos que rejeitaram, ficaram para trás por conta do conservadorismo. Não estamos falando dos que, com pouco interesse, olharam e a luz acabou afastando-se deles. Estamos falando de pessoas que viram o clamor da meia-noite, sentiram profundo interesse, se curvaram. Quando é para Jesus se levantar e caminhar para onde ele tem que ir, não todos se levantam. Primeira coisa. 2, temos um pequeno problema ou uma pequena dificuldade aqui, porque aqui, obviamente, quando pensamos nos mileritas, fica muito fácil entender o que está acontecendo, não? É Jesus está indo de um lugar do santuário para o outro, está deixando o santo para ir para o Santíssimo. Na aplicação, não dá para inventar um novo santo e um novo Santíssimo, ou seja, o santuário é o mesmo. Jesus está no Santíssimo desde que ele entrou lá. Ele não voltou para o santo, né? Temos que fazer uma aplicação para isso. E aqui é onde eu sugiro que, de novo, o segundo trecho, que foi, por alguma razão, não sei, tirado da citação original, ela é muito chave, muito boa para nós ajudarmos a entender especificamente a nossa aplicação. Ela é muito boa aqui. Mas quero que se entenda que o que está acontecendo aqui é o seguinte. Estou querendo voltar. Beleza. O que está acontecendo aqui é o seguinte. Dá para ver o quadro? Tá te gravando. Vai aparecer tu ali. Perdão? Aqui. Bom, seguinte. O que está acontecendo aqui é que está acontecendo a dinâmica do clamor da meia-noite. Estamos chegando para o final de 2019. Simbolicamente, o Pai está indo para o Santíssimo e Jesus vai lá. Só que ele primeiro pega o grupo que está curvado. Só que não todos se levantam. Não todos entendem que ele se levantou. Então, nós estamos vendo que primeiro tem rejeição ou pouco interesse na mensagem. Eles vão perder a luz do clamor da meia-noite. Mas dos que receberam o clamor da meia-noite, que estavam curvados, se levantam. Como que é? A Annalise me ajudou aqui com isso. Tá ficando horrível agora. Tá. Outros, eu vou dizer que outros se curvam, eles caminham com Jesus. Eu vou colocar que eles também estão em oração. Não importa se eles estão curvados ou não. Mas tem uma movimentação. Alguns ficam para trás, são das pessoas que receberam o clamor da meia-noite, lembrem. E para frente, tem os que viram Jesus se levantar. E indo para o Santíssimo. Quero trazer o trechinho que falta de Primeiros Escritos. Prestar atenção aqui. O trecho que falta está justo aqui. Diz, então um carro de nuvens, com rodas com flama de fogo circulando por anjos, veio para onde estava Jesus. Ele entrou no carro, isso aqui 22 de outubro para os mileritas. Para nós, é 9 de novembro. No carro e foi levado para o Santíssimo, onde o Pai se assentava. Aí ele entra. Então, contemplei Jesus, o grande sumo sacerdote, de pé perante o Pai. Na extremidade inferior de suas vestes havia uma campainha e uma romã, uma campainha e uma romã. Aqui, nas campainhas e na romã, justo depois da última romã, falta uma sentença, e depois fala sobre os que se levantaram com Jesus e enviaram a fé a ele, ao Santíssimo. Então, essa citação está aqui. Essa pequena sentença que falta. Eu coloquei em amarela. Essa aqui é uma tradução da citação, tá? Onde diz: lá, me seguem aqui. Vamos ler de novo. Estranho isso. Tá, não importa. Na bainha de sua
veste estava um sino e uma romã. Quem pode ler a sentença que falta, por favor? Está em amarelo. Então, Jesus me mostrou a diferença entre a fé e o sentimento. E depois vem o que já está em primeiros escritos. E eu vi aqueles que se levantaram com Jesus enviarem sua fé a ele no mais santo. Rezarem, meu Pai, nos dê seu Espírito. E Jesus dá para eles luz, poder, muito amor, alegria e paz. Essa sentença acaba sendo a chave do que está acontecendo para nós. Porque nós sabemos que Jesus, no 9 de novembro, ele não entrou no Santíssimo. Ele já entrou em 22 de outubro. Mas nós entramos sim numa dispensação diferente após o 9 de novembro. Algo aconteceu. Algo aconteceu onde pessoas que receberam o clamor da meia-noite não transicionaram. Não fizeram a transição simbolicamente para o Santíssimo. Faltaria entendermos o que é o Santíssimo. Já essa sentença diz o que é o Santíssimo para nós. Por quê? Voltando para a tradução dos primeiros escritos, que eu gosto mais, mas lembrem que o que Jesus vai explicar aqui para Ellen White e Jesus vai falar sobre a diferença entre fé e sentimento. Daqui para frente é uma explicação sobre a diferença entre fé e sentimento. O que é a diferença entre fé e sentimento? São baseados na estrutura até agora. A diferença entre fé e sentimento, só baseados na estrutura, é quem ficou no santo, ficou na quê? Ficou no quê? Quem ficou no santo? Ficou em trevas. E segundo o contexto de Jesus, ele vai explicar o que é para Ellen White, lembra? A diferença entre fé e sentimento. Quem ficou no santo ficou em que experiência? Sentimento? Isso mesmo. Quem foi para o Santíssimo foi para a fé. Então, nós temos santo, sentimento, ou seja, quem ficou para trás. E quem vai para o Santíssimo ficou na fé. Perdão, vou compartilhar mais uma vez. E diz: então Jesus assoprava sobre eles o Espírito Santo. Neste sopro havia luz, poder e muito amor, gozo e paz. Voltei-me para ver o grupo que estava ainda curvado. Ela vai lidar com o grupo que tinha aceitado o clamor da meia-noite, mas não fez a transição para o Santíssimo. Não viu Jesus se levantar. Eles ficaram curvados. E disse: estava ainda curvado perante o trono. Eles não sabiam que Jesus o havia deixado. Satanás parecia estar junto ao trono, procurando conduzir a obra de Deus. Vi-os erguer os olhos para o trono e orar: Pai, dá-nos o teu Espírito. Satanás inspirava-lhes uma influência malévola. Nela havia luz e muito poder, mas não havia suave amor, gozo e paz. O objetivo de Satanás era mantê-los enganados e atrair de novo e enganar os filhos de Deus. Aqui falta a terceira sentença que também foi tirada do trecho, que vamos ler rapidinho. Onde diz: o objetivo de Satanás era mantê-los iludidos e recuar e enganar os filhos de Deus. A parte que falta: vi um após outro deixar a companhia que estava orando a Jesus no Santíssimo e ir juntar-se aos que estavam diante do trono.
e eles imediatamente receberão a influência profana de Satanás. Ok. Quem pode me dizer o que entenderam que aconteceu aqui? Quem quer falar? Algum pensamento? O grupo que ficou tinha luz, poder, mas não tinha suave amor e paz. E o que entrou pela fé já tinha esses 3 componentes. E é interessante pensar, porque quando a gente fala em sentimento, fala amor, gozo e paz, parece que mesclam, né? Aí fica meio que um contraditório, mas não é. Tem alguma razão por trás disso. Ok. Pedro, Obrigado. Pedro, E nisso? pelo que eu entendi, parece que os que estavam no Santíssimo, que tinham a fé, voltaram para o santo, que dá para entender? Sim, é isso mesmo que ela disse. Não todos, mas alguns voltaram. Tristeza, né, moço? Bom, sim, triste, mas eu entendo que tem uma advertência aqui. Tem algo bom que a gente pode tirar dessa experiência difícil. Lembrem-se que a gente estamos fazendo a aplicação. Eu pergunto, o clamor da meia-noite de 2018, maior parte de 2019, o grupo se curvou, algumas pessoas, todos formamos um grupo. Isso aconteceu com a gente viu o clamor da meia-noite e a gente disse, uau, é isso vem de Deus. E ficamos curvados perante o trono, tá? De forma simbólica. Mas depois houve uma movimentação de Jesus. E um grupo ficou curvado, não entendeu que Jesus se movimentou, o outro entendeu sim. A dinâmica que a Nenguati colocou foi que o objetivo de Satanás era usar as pessoas que não viram Jesus se levantar, que ficaram no trono, e conseguir atrair os que se levantaram e foram até lá. Que coloque eles em pé? Tá, porque não diz que eles estavam curvados, tá? Vou colocar eles em pé. Isso aqui são as pessoas que se levantaram por Jesus. O objetivo de Satanás era, com as pessoas que não viram Jesus se levantar, atrair as pessoas que conseguiram caminhar onde Jesus foi. Agora, eu estou tentando, não? A gente tem que tentar entender o que é essa experiência no nosso tempo. E eu quero começar pela primeira pergunta. Em primeiro lugar, quando o clamor da meia-noite veio, e eles todos se curvaram e aceitaram o clamor da meia-noite, antes de Jesus se mover, se movimentar, se levantar e ir para outro lugar. Para nós, o que foi aceito? Porque um grupo... Sí. Pedro. Hola, feliz sábado. ¿Feliz sábado? Soy Marcel, ¿me reconoces por la voz? Sí. Estábamos escuchando tu presentación. ¿Podríamos considerar que el grupo que no se levantó podrían ser las personas del movimiento que no pasaron de la derecha a la izquierda? ¿Siguieron postradas? ¿No pasaron por esa experiencia? Ok. Se deu para entender para todo mundo, ele disse que são as pessoas que não passaram no processo de ir para a direita e para a esquerda. Pode continuar. No entendieron la igualdad, ese grupo que no se levantó, siguió postrado y no entendió que hubo un cambio. Entendido. Perfeito. Então, é exatamente nesse ponto que eu queria entrar. Pode falar. Quem que queria mais falar? É o Nilson. Nilson, só um pouco. O Gabriel está com a mão levantada. Eu vou deixar para o Gabriel. Já volto com você. Pode falar, Gabriel. Ei, Pedro. Sim.
eu ainda estou tentando entender o que você está explicando, mas você disse que Satanás usou aqueles que não fizeram essa transição para distrair o Para atrair. grupo para atrair a atração deles. Então, isso Sim. me lembra um pouco a cena dessa preocupação que possamos ter com aqueles que ficaram para trás, né? Que de realmente, digamos, tentarmos procurar essas pessoas e atraí-los para convencê-los da nossa experiência, não? Sendo que, em muitos casos, a decisão já é tomada, né? E não tem como recuperar uma experiência que pertence a um certo momento, né? Entendi. Vou tocar nesse ponto também. Obrigado ali por trazer isso. Nilson, você queria falar também. Ô Pedro, eu não sei se isso vai ajudar também, é porque quando veio o clamor da meia-noite, a gente estava em questão sobre liberdade e igualdade, né? E está colocando a liberdade acima da igualdade. E o que nós aprendemos é que a igualdade e a liberdade, elas andam junto. Pode ser que esse grupo está querendo tirar, tipo assim, a igualdade nossa e falar que é liberdade. E que a gente vê isso aí no meio político hoje, sobre a liberdade, a falsa liberdade, né? Ok. Muito obrigado por trazer todos os elementos que o Marcel trouxe, Nilson, Gabriel. São todos muito válidos. Muito obrigado. A gente vai tocar neles, então. A gente vai entrar neles. Queria saber se alguém mais queria colocar algo. Tem mais pensamentos sobre o que aconteceu. Alguém que não falou até agora. Quem quiser. Senão, vou continuar aqui. Alguma ideia que tiver. Tá. Sim? Pode falar, Gisele. Ou Renil. Não, eu ia só dizer que no nosso movimento a gente entendeu muito a importância das mudanças dispensacionais, né? Quando Jesus ele sai do santo para o santíssimo, talvez represente, né, as mudanças de dispensação e de conduta que a gente vai tendo ao longo de cada período. Ou também um entendimento, como o Parminder está trazendo agora, né? A gente sempre entende as coisas como literal, e ele está trazendo a gente para um ponto que a gente não tinha pensado antes, né? É algo que desafia, como você fez a pergunta no início aí. Então, assim, é uma interrogação que fica, qual é o nosso papel nesse mundo, sabendo que esses três grupos, eles não vão se unir de forma literal. Então, eu imagino, estou pensando, ruminando aquilo que você está tentando nos mostrar. Pode ser uma mudança de pensamento que a gente tem que acompanhar para compreender a luz que Deus está querendo nos dar. Não sei, é só uma ideia. Não, Gisele e Renildo, é isso mesmo. Ou seja, para que a parábola, porque agora vira parábola, para a gente é parábola, o fato de transição de santo para santíssimo, para que ela tenha uma aplicação no nosso tempo, com certeza houve alguma grande mudança na gente. E não é simplesmente uma luz nova. Houve alguma transição que é equivalente à mudança de santo para santíssimo, que vocês já tocaram. E assim, é o fato de a gente, uma forma de ilustrá-lo, que a gente tem usado no movimento, a Anciatez usa muito, fizemos uma transição de direita para esquerda. Lembra quando a transição começou? Lembra do grupo que rejeitou por conservadorismo? Por que ele rejeitou? Porque ele decidiu ficar onde? Decidiu ficar na direita, ou no conservadorismo, nesse caso. Não quero falar das pessoas que têm pouco interesse. Então, aquele que percebe, não, eu sei para onde você está me levando. Eu sei que você está querendo me levar para a esquerda. Eu não vou. Eles rejeitaram. Clamor da meia-noite. Agora, tem quem viu o clamor da meia-noite e viu luz nele e disse, é isso mesmo, eu vou. E todos nos curvamos e ficamos aqui no clamor da meia-noite. Porém, quando Jesus se levanta, para onde ele tem que ir? Porque para nós, no caso,
é quando a gente fez a transição para uma compreensão de igualdade. Deus nos dá a compreensão da igualdade. Você que está aí, duas fontes de informação estão ali junto, tem várias coisas junto. Mas eu quero resumir em igualdade. Quando ele caminha para a igualdade, não todos vão junto. E não todos vão junto por uma razão específica. Porque quando eles receberam o clamor da meia-noite, eles não enxergaram o clamor da meia-noite da mesma forma que as pessoas que se levantaram. Eu vou dizer. O que significa? Significa que eles aceitaram uma forma, mas não verdadeiramente conteúdo. Vou colocar em outras palavras. As pessoas que aceitaram o clamor da meia-noite aceitaram alguma forma de igualdade. Só que forma de igualdade não é igualdade. Vocês lembram da Anciatez, por exemplo? O feminismo liberal. Falemos sobre o feminismo liberal. O feminismo liberal é feminismo? Não, não é um verdadeiro feminismo. Beleza, então. O fato de feminismo liberal não ser o verdadeiro significa que nem é feminismo. Ele não é. Ele é uma forma deturpada de desigualdade. É uma forma de igualdade que está deturpada, que na verdade ela constitui e ela representa desigualdade numa expressão disfarçada. Quando você aceita o feminismo liberal, você na verdade aceitou uma desigualdade. Só que ela está vestida de igualdade. Então, o que eu quero sugerir é que as pessoas que aceitaram o clamor da meia-noite, que somos todos nós, os que fizeram a transição e os que não, todos nós aceitamos o clamor da meia-noite. Só que cada quem aceitou uma versão do clamor da meia-noite. Isso aqui parece muito fixo. 1, 2. 2 passos. Isso aqui, na vida real, pode ser progressivo, pode tomar mais tempo. Eu não quero colocar datas fixas. Não é isso que eu quero dizer. Entendam que a parábola é limitada. Ela tem limitações. Mas a parábola nos dá uma estrutura muito boa para entendermos a experiência entre aceitar o clamor da meia-noite na sua forma e aceitar o clamor da meia-noite no seu espírito. O que realmente estava querendo dizer. Em resumo, eu quero dizer... Eu vou apagar aqui. Lembram dos 2 etos? Etos escreve com TH também em português? Tá, vou colocar em TH. De liberdade. Com esse, né? E de igualdade. É um assunto bem complexo. Por quê? Isso aqui a Anciatez já falou. Lembram? Vocês lembram disso? Os que estavam na direita e decidiram ficar na direita são aqueles que rejeitaram. A gente já deixou eles para trás. Esquerda. Mas tem um grupo que caminha para a esquerda. E ficaram curvados. São as pessoas que estão no clamor da meia-noite. Só que tem uma forma de você se enganar achando que caminha para a esquerda. A Anciatez já tocou esse tema. Como é caminhar para a esquerda, mas você, na verdade, não caminhou para a igualdade? Eu acho que é a falsa liberdade. Quando a gente achou que a igualdade era para nos beneficiar e não beneficiar os outros, né? Porque a igualdade não é sobre mim, é sobre o outro. Exatamente. Isso aí, a gente vai tocar isso aqui. Prestes a fechar. Ladalice? Pode caminhar para a extrema esquerda, que de alguma forma se aproxima com essa visão de liberdade.
Ok. Vocês lembram do aspecto do libertarianismo? Onde você consegue pintar uma ideia de liberdade muito boa. Ela parece igualitária. Se você não tem experiência e um olho acurado, você pode achar que estão te falando de igualdade, mas na verdade estão te falando de liberdade. Vamos resumir um pouco aqui. O que está acontecendo é que tem uma galera que vai pegar o clamor da meia-noite e ele vai ver beleza no clamor da meia-noite e vai ficar curvado. Mas esse clamor da meia-noite, onde ele achou, ou ela achou beleza, era uma beleza onde ele encontrava liberdade. Mas não quero que a gente esqueça um aspecto. As pessoas que ficaram no trono, eles aceitam uma forma de igualdade. A razão pela qual eles aceitam uma forma de igualdade é porque se eles não tivessem aceitado uma forma de igualdade, eles teriam sido do grupo que rejeitou no início, que está no texto, que resistiam à luz, resistiram ela assim que ela veio. Não, tem um grupo que aceitou a luz, mas se aceitou a luz e não caminhou com Jesus, o que aconteceu? Não aceitaram a verdadeira igualdade, eles deram uma forma dela. Mas a verdadeira igualdade ela é diferente. E aqui é onde as coisas começam a se juntar. Vocês lembram que Jesus ia falar para Ellen White a diferença entre fé e sentimento? Sentimentos são os que ficaram no trono com Satanás. É uma forma de igualdade. Fé é os que foram com Jesus. Eles entenderam a verdadeira igualdade. A forma de igualdade e a verdadeira igualdade, elas têm certos atributos que foram falados no texto. Quais eram? Quem lembra deles? Forma de igualdade, eu acho que é poder e luz. Muito poder, ela fala. Isso. Muito poder E e luz. luz. E na verdadeira igualdade, o que tem? Poder, luz. Poder, luz. E amor. Paz e amor. Ela fala muito amor. Gozo e Que mais? paz. Tá? Gozo e paz. Gozo e paz. Gozo e paz. Eis aqui a diferença entre a forma de igualdade e a verdadeira igualdade nas palavras que estão naquele texto. A verdadeira igualdade, ela vai te dar poder, e ela vai te dar luz, porque ela é luz, ela dá muito amor e dá gozo e paz. A outra, eu não quero ficar diminuindo, eu quero que a gente veja a forma de igualdade, a falsa, vou chamar de falsa, como algo interessante. A falsa igualdade tem poder e tem luz. Então, obviamente, ela vai atrair pessoas. A falsa igualdade, ela tem algo para te segurar e para te apresentar. Ela tem muito poder. A forma de igualdade pode te dar poder para levar muitas pautas e para se posicionar em muitos aspectos. Mas, infelizmente, você vai se posicionar sempre de uma forma falsa, porque ela não é igualdade. Ela, na verdade, era liberdade. E como disse ele, você tinha dito, a falsa igualdade, ela não tem nem amor, nem gozo, nem paz, por uma razão. Amor, gozo e paz estão completamente focados no próximo.
são coisas que a gente já sabe. Então, temos citações e textos bíblicos para isso. Não existe amor se você não ama ao outro. A você mesmo não serve. Não tem gozo. Lembra do gozo do verdadeiro serviço? Tem pessoas que já têm lido textos assim nas escolas sabatinas aqui. O serviço é a fonte de verdadeiro gozo e paz. Então, a falsa igualdade, ela se serve a si mesma. E a verdadeira igualdade, não. E eu vou fechar só com duas coisas mais que o Gabriel tinha tocado. O processo no qual pessoas abandonam Pedro, a verdadeira igualdade. hola. ¿Sí? Pedro, Por favor. podríamos decir también que en la verdadera igualdad, ay, perdón, ¿me Te escuchas? escucho bien. Sí, te escucho perfecto. Podríamos decir que en la verdadera igualdad se requiere sacrificio, una cruz, cosa que la falsa igualdad no requiere. Exactamente. Solamente es muy atrayente, pero no hay una verdadera convicción. Prácticamente podríamos ver como que se refuerza más el sexismo. Exatamente. Muito obrigado, Abigail. A verdadeira igualdade requer uma cruz. Ela requer sacrifício. Ela vem com uma dor. Sem essa cruz, que é pelo serviço dos outros, e só a verdadeira igualdade dá isso, não tem muito gosto, muito amor, gosto e paz. Fechamos com uma citação. É interessante que Cristo tem aquele verso sobre a paz, que ele diz: deixe-vos a minha paz, não como mudar, porque no mundo tereis aflições, mas sede de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a paz que Cristo dá, ela vem junto com a aflições, não é uma paz livre e que o eu é soberano. Isso mesmo. Eu gostaria de lembrar que esses atributos que nos dão força e vida, que o amor, o gosto, a paz, ele não fica aqui. Então, a rejeição da luz do movimento, infelizmente, para quem viveu o clamor da meia-noite e é sacerdote, ele perde o amor, o gosto e a paz. É simplesmente inevitável. Não vai dar para eu entrar no ponto dos netineus e dos levitas, vai ficar para outro estudo, mas eu entendo que essa parábola aqui, ela tem muita luz com relação a, e então, que importa se a gente vai para os netineus, se a gente vai para o mundo? No final, eles também vão compreender a igualdade, né? Lá no decreto dominical, sem a gente, porque como eles não vão se juntar, eu entendo que essa dinâmica aqui, ela traz uma luz muito especial. Quem rejeitou a verdadeira igualdade, ele já rejeitou o teste lá na frente. Rejeitou ele agora. Levita e netineu vai ter que passar pela mesma prova, pelo mesmo teste de aceitar a verdadeira igualdade. Eles vão ter que pegar uma cruz. Então, quem rejeitou a cruz no início, seriam os sacerdotes, ele rejeitou ela agora. Então, é muito perigoso essa ideia, que é a ideia que vem daqui, os que ficaram no santo, os que ficaram para trás, e os que têm ido voltando, estão juntando-se aqui. A ideia de que, no final, eu preciso da minha liberdade, eu encontro conforto e paz nessa liberdade, eu prefiro deixar a Deus. Contudo, eu mais para frente posso ser netineu. Desculpem, fecho com a última citação, que é bem curtinha aqui, que eu queria deixar para vocês. Que diz assim, depois eu posso passar elas nos grupos lá, e para que todo mundo tenha. Eu tenho tempo com essa citação. Isso aqui ela é linda, me chama muita atenção, mas com relação a essa citação agora, o texto que a gente estava lendo, ela tem um significado muito interessante, onde diz: não é o temor do castigo ou a esperança da recompensa eterna que leva os discípulos de Cristo a segui-lo. O que seria castigo e o que seria recompensa eterna? É sentimento.
Lembram? Do ethos. Eles ficam no sentimento, eles ficam no lugar santo. É temor o castigo ou a recompensa eterna. Se chama salvação pelas obras. A verdadeira influência que te leva a seguir o Salvador é que contemplam o incomparável amor do Salvador revelado em sua peregrinação na terra. Igualdade. Da manjedoura de Belém à cruz do Calvário, sacrifício. E essa visão dele atrai, abranda e subjuga o coração. O amor desperta na alma dos que o contemplam. Ouvem-lhe a voz e seguem-no. Eu entendo que essa citação, dentro de tudo maravilhoso que está sendo dito aqui, ela está trazendo uma luz com relação à diferença entre fé e sentimento. E eu quero só fechar com o último pensamento, que é: aqueles que ficam no santo, aqueles que aceitaram uma forma de igualdade, eles vão continuar tendo uma forma de igualdade. Você não vai observar pessoa nenhuma que aceitou o clamor da meia-noite e que depois abandonou o movimento ir para o conservadorismo. Eles não podem ir para o conservadorismo, porque eles aceitaram o clamor da meia-noite. Eles vão defender uma forma de igualdade. E eles até vão tentar viver o feminismo. Infelizmente, o vão fazer nas obras. O vão fazer nas obras porque está faltando outro elemento, que é realmente ter sido atraído pela razão verdadeira, que é ter contemplado a Jesus e levar a cruz junto com ele. Fechamos aqui com esse estudo, que a gente já passou um pouquinho do tempo. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, muito obrigado pelo estudo, pela participação de todas as pessoas, porque juntos compreendemos a experiência que vivemos lá atrás, que estamos vivendo agora, e nos dá luz de por que o Senhor tem feito essas coisas com a gente. Não compreendemos muitas coisas do futuro, algumas coisas não vão acontecer como esperávamos, mas precisamos ter fé, porque tudo que tem sido feito tem um propósito. Mas louvamos o teu nome por sermos da humanidade, no período do decreto dominical, desde 2014 até o decreto dominical, compreendermos a igualdade verdadeira. Nos ajude, então, a vivê-la nas nossas vidas. E que possamos atrair pessoas a vivê-la também. Em nome de Jesus eu peço e agradeço. Amém.